Alô galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício, todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, continuando com o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2016. A questão 35 diz: um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. Ah, mas por que nas mulheres? Porque elas, depois da menopausa, perdem os efeitos protetores dos hormônios femininos. Até a menopausa, as mulheres têm menos infarto do que os homens, têm menos de vários problemas que os homens têm. Aí quando vem a menopausa e elas perdem esses hormônios, perdem pelo menos em tanta quantidade, e aí elas passam a ter as mesmas características que os homens. Por isso a perda de cálcio é mais acentuada nas mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y. Ah, mas eu não conheço essas glândulas. É claro que não, ele não é nome da glândula X e Y, ele está inventando para não contar para você, porque ele vai perguntar lá na questão, ok? Então ele inventou os nomes X e Y para as glândulas que produzem os hormônios A e B, respectivamente. E aí como que funciona a coisa? Eu tenho aqui o nível de homeostase no sangue. O que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio. Equilíbrio é uma faixa do normal. Se o nível de cálcio ficar alto demais no sangue, a glândula X produz o hormônio A, e o hormônio A faz com que o cálcio diminua no sangue e volta para a homeostase normal. Se o nível de cálcio ficar baixo demais, tem um excesso do hormônio A, por exemplo, ou a pessoa comeu pouco cálcio, ou absorveu pouco cálcio, alguma coisa assim, tem muito pouco cálcio no sangue, a glândula Y secreta o hormônio B, que aí aumenta a quantidade de cálcio no sangue e volta para a quantidade, né, dita normal, fica numa espécie de equilíbrio dinâmico, uma coisa que pode subir e descer por conta das ações dos hormônios A e B. O nome disso, muito importante você lembrar, isso é feedback negativo. E esse é o mais importante mecanismo de controle de hormônios que a gente tem. Como que funciona o feedback negativo? Basicamente, o hormônio age para neutralizar o estímulo que produziu ele. Como assim? Era uma vez um estímulo qualquer, um estímulo A. Ok? Esse estímulo A faz com que o corpo saia do equilíbrio dele e o corpo fala: caramba, preciso produzir um hormônio B para dar conta disso. E o que o hormônio B faz? O hormônio B vai lá e tenta neutralizar esse estímulo A. Um outro exemplo que eu acho bem legal é o Joãozinho em pé. Joãozinho está em pé, tranquilo, está no centro dele, está no equilíbrio, está bem feliz. E aí, de repente, ele começa a cair para um lado. Joãozinho começa a cair para o lado, o que os músculos dele fazem? O músculo dele ativar e puxa ele para o outro lado. O estímulo é: vou cair para um lado. A resposta é: empurra para o outro. Tá? E a mesma coisa, se ele for cair para esse lado de cá, o músculo dele puxa ele para o lado oposto, de modo a neutralizar o desequilíbrio e fazer com que ele fique no centro. Mais ou menos como a gente viu aqui. Esse processo de perda de cálcio no sangue? Não é no sangue. Olha só o enunciado. Lá no começo ele diz: um dos fatores determinantes da perda de cálcio nos ossos. Então ele quer saber perda de cálcio no osso e não no sangue. Perda de cálcio no osso e não no sangue. Quem é que tira cálcio do osso? Ora, se eu tenho pouco cálcio no sangue, eu preciso aumentar a quantidade de cálcio no sangue. De onde eu vou tirar? Do osso. Então eu estou falando do hormônio B secretado do hormônio Y secretado pela glândula B. Quem faz isso é um camaradinha chamado paratormônio, que é produzido pelas glândulas paratireoides. Onde elas ficam? São 4 bolinhas que ficam justamente atrás da tireoide, como se eu tivesse tireoide aqui, ok? Mais ou menos assim. E atrás dela eu tenho 4 bolinhas que são justamente as paratireoides, ok? E elas produzem o paratormônio, que faz justamente a quantidade de cálcio no sangue aumentar. Às custas do quê? Às custas do cálcio que está no osso. O osso é como se fosse uma reserva de cálcio. E vai lá o paratormônio
e manda retirar cálcio do osso para colocar no sangue. O oposto disso aqui, né? Então quem vai fazer isso é o Y e o B. Quem faz o oposto disso, o papel do X e do A, é justamente a própria tireoide. Ah, mas eu ouvi falar que a tireoide produz o T3 e o T4, que tem a ver com a aceleração do metabolismo. Sim, além do T3 e T4, ela produz um hormônio chamado calcitonina, que faz diminuir a quantidade de cálcio no sangue, aumentando a quantidade de cálcio no osso. Ok, então a nossa resposta, quem que faz diminuir o cálcio do osso, é o paratormônio produzido pela paratireoide, resposta letra D. Então é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também, se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Amanhã tem mais e até a próxima.